Olá, aula de língua portuguesa e o nosso assunto dentro da semântica, mais especificamente agora, será hipônimos e hiperônimos. Antes de resolvermos a questão 1, nós vamos recordar o conceito dessas duas palavras. Então, você vai gravar lembrando que o hipo, né? Você já sabe que é nome. Então, hipo traz uma ideia de posição inferior. Inferior. Então, em se tratando de palavras, que é o nosso assunto aqui, nós, né, da significação das palavras, nós vamos dizer que é aquela palavra que vai ter o sentido mais específico. Ao passo que hiperônimo, hiper, você já sabe que te traz uma ideia de superior, né? Uma ideia de superioridade. Então, em se tratando de palavras, vai ser aquela que vai ter o sentido mais abrangente. Então, quer dizer que é uma palavra que em sentido vai ser superior à outra, porque esta abarcará aquela, né, que tem sentido específico. Por exemplo, se você tem a palavra fruta, e dentro, vamos dizer que frutas é um conjunto. E dentro desse conjunto eu posso relacionar manga, pera, lembrando que pera não tem mais acento, uva, abacate, abacaxi, maracujá, lembrando que maracujá é oxítono terminado em A, por isso acento, reticências, porque são muitas as palavras que eu poderei relacionar aqui para exemplificar frutas, certo? Então quer dizer que fruta é uma palavra mais abrangente, é o conjunto. Estas outras que eu relacionei aqui são de sentido mais específico. Então nós vamos dizer que é o subconjunto, certinho? Então sabendo disso, tá aí a noção de sentido inferior e de sentido superior no âmbito de palavras. E na questão 1, diz que não é hipônimo do hiperônimo bichos. Então, quer dizer, já está contando para você que bicho é um hiperônimo, é um nome mais abrangente. Então, vamos dizer que dentro do conjunto de bichos, eu posso encontrar o tamanduá é um bicho, tatu é um bicho, a preguiça é um bicho, a formiga é um bicho, mas animal está para ser sinônimo, para ser equivalente a bicho e não hipônimo, certo? Elas são equivalentes, porque do mesmo jeito que eu posso dizer que tamanduá e tatu são bichos, eu posso dizer que tamanduá e tatu são animais, tá vendo? Então, número 1, animal não é hipônimo do hiperônimo bicho. Nesse contexto, ele é um sinônimo. Questão 2. Considerando as palavras animais, cigarra e formigas, é correto afirmar que. Então, já vamos analisar que estamos vendo que vai tratar de hiponímia e de hiperonímia. Então, já sabemos que hipo é inferior e hiper é superior, então nós vamos dizer que dentro do conjunto, já falamos na questão anterior exatamente de animais, animais então vai ser o conjunto, dentro do conjunto de animais eu posso ter muitos bichos, ou seja, eu posso ter muitos nomes, entre eles eu posso ter cigarra e formigas. Então, isso aqui é o subconjunto. Então, este é o hiper e este é o hipo. Então, cigarra e animais não são hipônimos, porque animal, nós já falamos que é hiperônimo, então letra A está fora. Animais é hipônimo, acabamos de repetir que animais é hiperônimo, então letra B está fora. Animais é hiperônimo, aí está indo no caminho certo, de cigarra e de formigas. Perfeito aqui a letra C. E só confirmando que cigarra e formigas não são hiperônimos de animais, são hipônimos de animais.
Agora nós temos dois textos, um totalmente em palavras, ou seja, em linguagem verbal, e o outro só imagens, então é a nossa linguagem não verbal, mas ambos nos passam uma mensagem. E depois de observar a mensagem que eles nos passam, nós vamos ao enunciado, olha, para responder a esta questão. Então, antes de ler o texto, leiamos o enunciado. Com base nos dois textos, pode-se afirmar que as expressões gato preto e branco e passarinho fofo e amarelo podem ser considerados, respectivamente, como, aí vem hiperônimos, hipônimos, né, e parônimos. Então, aqui, ó, antes de ler o texto, nós já eliminamos a letra D, porque parônimos são palavras parecidas. E gato, preto e branco, e passarinho, fofo e amarelo, não tem nada de parecido. Então, a letra D já está excluída. Ele é um passarinho, ela já foi excluída. Ele é um passarinho fofo e amarelo que está sempre na mira de Frajola, o inquieto gato preto e branco que está sempre em busca por um lanchinho fresco. Estamos falando de Piu Piu, personagem que integra a série de animação Looney Tunes, produzida pelo Warner Bros. Entre 1930 em 1969, ao lado de Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Papaléguas, Coiote e muitos outros. Bom, então o que é que nós estamos falando aqui? Ele é um passarinho fofo e amarelo. Quem é esse passarinho fofo e amarelo? Piu Piu, que está sempre na mira de Frajola. Quem é o Frajola? É o inquieto gato preto e branco. Então, estamos com as palavras da nossa questão. Então, agora vejamos. Passarinho fofo e amarelo, chamado de piu-piu, só existe esse um tipo de passarinho fofo e amarelo, quer dizer, não existem outros passarinhos fofos e amarelos que eu poderia dar um outro nome, tá bem? Né? Então, sim, pode existir outros passarinhos fofos e amarelos que vão ter outro nome além de piu-piu. Depende do dono do passarinho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que piu-piu é um nome mais específico. É o meu passarinho que se chama piu-piu. O seu passarinho fofo e amarelo da outra pessoa vão ter outros nomes. Então, mas tudo vai ser passarinho. Então, aqui eu estou diante de um nome mais abrangente, mais genérico. Então, se é mais abrangente, é o nosso hiper. E se é mais específico, é o nosso hipo, certinho? E a mesma coisa acontece com o Frajola, que é o nome do gato. Mas nem todo gato vai se chamar Frajola, mas tudo vai ser gato. Então, gato vai abarcar aquele que se chama Frajola, que se chama Mimi, o que se chama Totó. Não, Totó é mais para cachorro, né? E que se chama Juju, o nome que você quiser dar para o gato. Então, mas gato é o nosso hiper e frajola é o nosso hipo. É um nome específico de um gato, certo? Mas outros nomes diferentes também vão ser de quê? De gato. Então, gato é hiperônimo. Então, são gato e passarinho. Então, nós já sabemos que são hiperônimos e não hipônimos. Aí, na letra C também tem hiperônimos, mas a resposta tem que levar em consideração a palavra respectivamente. Quer dizer, tem que ser nessa ordem. Na ordem aqui apareceu primeiro o gato. Quem é o gato? É o Frajola. Então, hiperônimo de Frajola. E depois apareceu o Piu-Piu, que é o nome do passarinho. Então, por isso, a letra A responde à questão 3. 4. Assinale a frase abaixo em que o processo utilizado para evitar a repetição de termos idênticos foi o da substituição por hiperônimo, ou seja, por um nome mais genérico, mais abrangente. Primeiro a gente toma a decisão, depois nós fazemos a reunião. Então nós temos aqui 2 períodos e no segundo período vemos claramente que a palavra nós
está substituindo agente, que, diga-se de passagem, é um termo coloquial, ou seja, uma linguagem informal. Mas temos que admitir que a gente e nós, nesse contexto aqui, estão para sinônimos. Ou seja, o nós e o a gente é a mesma coisa aqui. Um não é mais abrangente do que o outro. Então, não é a nossa resposta. Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. Então, aqui você vê que você tem um período e no final do segundo período você vê claramente que este lo aqui está substituindo o problema para você não repetir assim, ó, um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucionar o problema. Então, esse lo evita a repetição de problema e o substitui, mas é uma substituição por um pronome oblíquo átono, não por um hiperônimo, porque o lo, esse pronome aqui, ele é da mesma, ou seja, da mesma extensão de problema, certo? Não é um hiperônimo, não é maior do que o problema, não é mais abrangente, ou seja, substituição por pronome, não por hiperônimo. Ele pretendia, não é hiperônimo porque não é nome mais abrangente, é isso, tá bom? Aí eu só estou deixando claro que é um pronome oblíquo, que aí você já vai lembrando, recordando a morfologia também. Ele pretendia obter o emprego, mas desculpa, não corria atrás dele. Então, eu tenho aqui um período composto, é um período só, porque só tem um ponto final, mas é período composto porque eu tenho mais de um verbo, mais de uma oração. E no final do período, eu tenho a palavra dele, que é o encontro, a contração da preposição de, mais o pronome pessoal ele, e dá para você ver que esse dele corresponde ao emprego. Ele pretendia obter o emprego, mas não corria atrás do emprego. Então, para você não repetir, você substituiu a palavra emprego pelo pronome, mas elas não têm relação de hiperonímia, certo? É uma substituição por pronome e pronto. Um não é mais abrangente que o outro. Um está apenas substituindo o outro, para não haver a repetição, mas sem trazer aquela carga semântica de ser mais abrangente do que o outro. Não é. Tinha mania, então eliminamos também a letra C. Tinha mania de interromper a nossa fala, coisa que me desagradava muito. Então, aqui você observa, neste período composto também, que nessa segunda oração, coisa que me desagradava muito, a palavra coisa, ela se refere ao que foi dito na primeira oração. Mania de interromper nossa fala. Então, o que é? Que coisa que me desagradava muito? Aquela mania de interromper a fala. Então, aí está substituindo isso. Olha, tinha mania de interromper a nossa fala. A interrupção da nossa fala me desagradava muito. Então, não vou repetir isso. Essa palavra coisa está fazendo a substituição, certo? Aí, agora vamos lá. Veja que coisa não significa especificamente somente mania de interromper fala. Coisa pode ser muitos outros acontecimentos, certo? Ou seja, eu posso falar assim, ó, estudar é muito importante, é a coisa que te leva ao sucesso. Aí agora coisa já era o quê? Já está, né, tá substituindo, é esse estudar que eu falei na primeira oração. Então dá para você ver que coisa pode abranger outras significações dentro de outros contextos. Então, coisa, sim, é uma palavra de sentido abrangente aqui nessa frase. Ela é o hiperônimo de mania de interromper nossa fala, certo? Porque isso aqui é uma
algo específico dentro do sentido de coisa. Coisa pode ser qualquer coisa. Então, aqui está a nossa resposta. Agora, a letra E pode te deixar assim também pensando que poderia ser resposta. Veja, os indígenas brasileiros sobreviveram em pequeno número, pois nem sempre os indivíduos dos povos originários foram bem tratados. Então dá para você ver que quando falou indivíduos dos povos originários, está fazendo referência aos indígenas brasileiros. E você pode pensar que povos originários é maior do que indígenas brasileiros, ou seja, seria hiperônimo. Mas para que ele fosse hiperônimo, falando especificamente aqui no Brasil, deveria então haver outros povos originários aqui no Brasil, para indígenas ser um, né, específico desses povos originários. Então, no contexto da letra E, indígenas e povos originários estão para sinônimos e não para a relação de hiperonímia, certo? Então, letra D é a nossa resposta na número 4. Sugeri que algum compositor compusesse uma sinfonia ou uma brincadeira musical em 3 movimentos. Primeiro movimento, IP rosa, andante tranquilo em que os violoncelos cantam a paz e a segurança. Segundo movimento, IP amarelo, aqui IP amarelo tem hífen, então tem que repetir o hífen na linha seguinte. Já que coincidiu a translineação, coincidiu, né, quando eu vou partir uma palavra, que a palavra toda é IP amarelo, ela não cabe aqui. Então, eu tenho que colocar hífen para escrever o restante dela na outra linha. Mas neste mesmo lugar que eu tenho que colocar o hífen que marca a translineação, ela já tem um hífen. Então, é o hífen da translineação e o hífen que a palavra já possui. Rondó, essa palavra, aqui está rondovivácea, porque eu não acho que não está em português, mas ela existe em português, rondó. Rondó vivace, em que os metais, cores parecidas com a dos ipês, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento, ipê branco, moderato, em que o veludo dos oboés cantam a mansidão. Seria bom se nós, como os ipês, nos abríssemos para o amor no inverno. No parágrafo em análise, existem palavras pertinentes ao campo musical. Marque a única alternativa na qual todas as palavras se relacionam ao citado campo, ou seja, o que o enunciado está lhe pedindo? Apenas palavras que fazem parte do campo semântico da música. Então, só por isso aí, só por eu saber que é de música, eu já olho para as alternativas e já vejo que paz já está fora. Então, vou arriscar, certo? Paz está fora. Segurança também. Brincadeira também. E vida também. Exuberância também poderia ser. Então, só de eu fazer isso, eu já fico com a letra E. E aí depois, se você volta ao texto, você vai ver que violoncelo não precisa nem de texto, você já sabe que é um instrumento musical. E aí metais, você poderia até pensar em outra coisa, mas quando você vem aqui no texto, quando fala metal, aqui ó, segundo movimento, IP amarelo, rondó vivace, em que os metais, cores parecidas com a dos ipês, então os metais aqui está fazendo referência ao instrumento musical, aos instrumentos musicais. Então, metais aqui está dentro do contexto da música também, nesse texto. Depois, sinfonia, não precisa nem de falar, que é lógico que está relacionado com a música e compositor também. O rondó, como nós já falamos, está aqui no texto, o rondó vivace é um movimento na música, que quem entende de música que vai saber explicar, mas a gente sabe, mesmo leigo no assunto, que tem os movimentos, um movimento mais rápido, mais lento, mais alegre na música, então cada um desses movimentos tem um nome, e rondó vivace é um deles. O andante também é. E esse movimento poderia ser qualquer coisa, o movimento na festa, vamos supor, movimento na rua, vamos supor. Mas aqui no texto, quando fala terceiro movimento, por exemplo, segundo movimento, ou primeiro movimento, tá vendo que movimento ali foi em referência à música. Então, em relação ao texto,
lido, o parágrafo lido, movimento, não é qualquer palavra, é uma pertinente ao campo da música. Aí, exuberância tem que ver aqui, ó, fazem soar a exuberância da vida. Não, aí é simples, não é algo relacionado à música, e sim só uma característica de algo que a música vai despertar. Então, né, o nome daquilo que a música vai despertar. Aí pronto, aí sobrou exatamente a letra E, que nós temos o oboé, que é um instrumento musical, e o moderato e o vivaço, que são movimentos ali na música. Então, letra E é a nossa resposta. Na questão 6, nós temos o enunciado que diz que o substantivo em destaque, que no caso é insetos, foi utilizado para evitar a repetição do termo abelhas. Nesse caso, o autor do texto fez uma substituição por uma palavra. Bom, então, já que estamos dentro do contexto de hipônimos e de hiperônimos, não tem o que discutir aqui. Nós sabemos que inseto não é sinônimo de abelha e nem é uma palavra, né, polissêmica. Já tem um sentido só aqui dentro do texto, certo? Então já eliminamos as duas. E é claro que, mesmo sem ler o texto, nós vamos responder. Olha, o mais provável é que a morte das abelhas tenha acontecido não por uma, mas por várias razões. Doenças, pesticidas, perda de habitat, pouca diversidade de plantas, algo comum em áreas de monocultura e que afeta a dieta desses insetos. Desses insetos quem? As abelhas que apareceram aqui, ó, o substantivo apareceu ali. Então, o que é que eu vou pensar? Inseto é maior ou menor do que a abelha? Inseto é menos ou mais abrangente? É claro que é mais abrangente, porque dentro do conjunto dos insetos eu vou ter abelhas, eu vou ter gafanhotos, formigas, mosca, mosquito, etc. Certo? Então, quer dizer que abelhas é apenas um dos tipos de insetos, certo? Que existem. Então, o substantivo inseto foi utilizado para evitar a repetição de abelhas. Então, nesse caso, o autor substituiu por um hiperônimo, uma palavra hiperônima. Aqui, quando chegou nesta posição no texto, o autor usou uma palavra de sentido mais abrangente para não repetir abelhas, que é de sentido mais específico, então o autor substituiu por um hiperônimo, ok? É isso aí. Espero que tenha clareado mais um pouco sobre o assunto para você e aguardo você para a nossa próxima aula, se Deus permitir. Até lá!